Vamos explicar agora como é que é a modelagem zip de cargas. Então vamos supor que a gente tem a seguinte situação. A gente tem uma carga P mais J aqui, conectado numa barra, que por sua vez está submetida a tensão V. O objetivo nosso com essa aula é mostrar qual vai ser o comportamento da potência ativa em função da tensão que tiver aplicada aqui na barra. Da mesma forma que a potência reativa. Tá? Então a gente vai procurar quem são essas funções que vão nos descrever o valor dessa potência consumida em função da tensão. Vamos assim explicar quem são esses tipos de carga, a do tipo impedância constante, corrente constante e potência constante. Para entender a carga do tipo impedância constante, vamos lembrar dessa fórmula, P é igual a V quadrado sobre R. Então, o que acontecer com a tensão aqui vai acontecer com a potência, porém de forma quadrática. Tá? Então, se a gente escrever isso aqui no gráfico, a gente tem aqui no eixo horizontal o valor da tensão, e aqui a gente vai ter, como resultado, a potência vai ser uma parábola. Tá? Então, qualquer alteração de tensão que a gente tem aqui vai corresponder a uma variação quadrática no valor da potência. Podemos citar como exemplo os fornos, chuveiros e iluminação do tipo mais antiga. Tá? Então, geralmente são cargas resistivas, né? Que algumas vezes tem algumas aplicações. Então, esse tipo de carga é classificado do tipo impedância constante. Já a carga do tipo corrente constante, a gente tem que lembrar dessa forma. P igual a V vezes I constante. Então, se essa corrente for constante, qualquer alteração nessa tensão resulta uma variação linear no valor da potência. Então, temos esse gráfico aqui, no eixo horizontal a gente tem a tensão. Então, todo desvio de tensão aqui corresponde a uma variação linear no valor da potência. Como exemplo desse tipo de carga, a gente pode citar os retificadores e os dispositivos de iluminação desses mais contemporâneos. Então, esses dispositivos, né, são todos tendem a se comportar como uma corrente constante sob o ponto de vista da carga. Temos também a carga do tipo potência constante. Vamos lembrar dessa fórmula, que P é igual a V vezes I. Porém, aqui ambos os termos são variáveis. Aqui, por exemplo, se a tensão diminuir, a corrente vai aumentar proporcionalmente de forma a manter essa potência constante. E vice-versa. Caso essa tensão aumente, essa corrente vai diminuir. Tá? Dessa forma, a gente vai ter esse gráfico aqui. Então, por mais que a gente varie a tensão, o valor da potência sempre vai ser constante, vai permanecer inalterado. Podemos citar como exemplo os motores elétricos. Eles tendem a se manter, né, de forma a potência ser constante, quando existe uma variação na tensão. Porque aí, dessa forma, a corrente vai aumentar ou diminuir de forma a manter um conjugado constante. Esse tipo de carga é a mais desvantajosa sob o ponto de vista do sistema elétrico. Por quê? Porque nessas demais aqui, ó, impedância constante e corrente constante, quando a tensão diminui, o valor da demanda diminui também. Na impedância constante diminui de forma quadrática e na corrente constante diminui de forma linear. Tá? Então, quando a tensão fica enfraquecida, a demanda é reduzida para esses dois tipos de carga. Ao contrário, aqui na potência constante, a gente viu, quando a tensão diminui, a corrente aumenta. Então, o sistema elétrico vai ter que ter mais suporte para manter esse tipo de carga. Assim, a gente pode formar o modelo zip de carga. Então, Z de impedância, I de corrente e P de potência. Tá? Então, a nossa carga elétrica ela pode ter uma parcela tanto de impedância constante, de corrente constante e de potência constante. Então, é isso que a gente vai descrever aqui agora. Então, a potência ativa a gente pode expressá-la da seguinte forma. Ela vai ser a potência nominal da carga, por exemplo, uns 20 megawatts. Tá? Aí temos aqui K0 mais K1 vezes V mais K2 vezes V ao quadrado. Então, K0 vai ser o percentual de carga que não varia com a tensão, ou seja, de potência constante. K1 vai ser o percentual da carga que varia linearmente com a tensão, ou seja, corrente constante. E K2 vai ser o percentual dessa carga que varia quadraticamente com a tensão, ou seja, impedância constante. Então, se a gente somar esses três pesos aqui, eles têm que dar 100%. Dessa forma, dependendo da região que você está, como é a sua demanda, você vai especificar que percentual é esse
para cada um desses 3 tipos de carga. O mesmo raciocínio que a gente fez para a potência ativa também é aplicado para a potência reativa, conforme está descrito nessa fórmula aqui. Tá? Então, para a potência reativa, você vai ter um percentual de carga do tipo impedância constante, outro percentual para corrente constante e outro percentual para potência constante. Vamos pegar esse exemplo numérico para a gente aplicar. Então, vamos supor que a gente tenha uma carga que o valor nominal dela seja essa. 1.500 mais J 600 kVA. A parcela ativa vai ser composta por 70% de corrente constante e 30% de impedância constante. Já a carga reativa vai ser composta por 100% de impedância constante. Sendo assim, o nosso modelo ZIP de carga vai ser esse daqui. Para a potência ativa vai ser 1.500, né? Vai multiplicar esses termos. A parcela de potência constante anula. A parcela que varia linearmente com a tensão vai ser 0,7, que é 70%, e a parcela que vai variar com o quadrado da tensão é 30%, conforme está esses itens aqui. Já para a parcela de carga reativa, ela vai ser totalmente impedância constante. Então vai ser 1 que multiplica o quadrado da tensão. Esses demais termos, né, que não varia com a tensão, que varia linearmente com a tensão, vão ser todos nulos. Então, se a gente pegar a tensão, ficar variando de 0,95, 1 e 1,05 PU, a nossa demanda vai ser essa que está disposta aqui do lado. Tá? Então, a gente pode ver que conforme a tensão vai aumentando também o valor da demanda. Tá? Então, obviamente que lá nos programas para executar o fluxo de potência e estabilidade, certo? Essa composição de carga, certo? Em função da tensão vai alterar nos resultados, né? E também pode alterar na questão da convergência e tudo mais. Tá? Então, essa é a aplicação que a gente faz para esses modelos ZIP de carga. Então, esse princípio aqui, vocês podem usar ele quando vocês estiverem fazendo a simulação de vocês no AnaRede. Tá? Já tem um vídeo no canal explicando isso. Tá? Então, usem esses princípios aqui para inserir na simulação de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e muito obrigado.